Assunto Rubão. Silvio. Rubens Gomes, com muita calma, tá? Rubens Gomes foi retirado do cargo. Foi na sexta? Foi na quinta? Quinta. A nota eu oficial, vou ler a frase. Retirado, já tinha sido em nota oficial. Não, na verdade ele caiu um mês antes, mais ou menos. Mas eu vou ler o que eu escrevi no Twitter, porque o que eu escrevi no Twitter é mais ou menos o que eu penso antes da gente colocar o Rubão aqui. E aí você fala o que você pensa rapidinho, né? Porque a gente vai comentar cada trecho, tá, Silvinho? Do Rubão. Mas só no geral, assim, o que você pensa? O que eu penso é o que eu escrevi no Twitter, ó. Ao afastar o Rubão do cargo de diretor do futebol, o Augusto Melo sabia que viria chumbo grosso do antigo aliado. Óbvio, ele sabia. Provavelmente ele colocou na balança os prós e contras e imaginou que seria menos mal do que mantê-lo no cargo com todas as brigas e intrigas internas. Resta saber se o cálculo do presidente foi certo ou não, se vai ou não aguentar o rojão que vem por aí. A semana vai ser quente. Então, o que eu escrevi no Twitter é mais ou menos o resumo do que eu penso. O Augusto sabia que ia ter esse tipo de entrevista, igual da Gazeta. Não foi surpresa para o Augusto isso aí. Ele sabia. Só que ele colocou na balança entre manter o Rubão e mandar embora o Rubão. Manter o Rubão, eu mantenho, fica uma merda aqui. Um não fala com o outro, um odeia o outro, um não gosta do outro. Ou eu mando embora e vem chumbo grosso aí, vem um monte de porrada e eu vou ter que aguentar. Ele preferiu a porrada. Agora vamos ver se ele vai aguentar. O que eu acho é isso, assim, simplificando bastante, Silvinho. Bom, então assim, quem já informava pra gente que a relação já estava desgastada desde o início, onde ficou comprovado, quer dizer, pelo que o Rubão falou, o negócio começou dia 27 de dezembro, 2 dias depois do Natal, num churrasco, na casa do Rubão em Peruíbe. Quando ele disse que o churrasco ia começar de manhã, Augusto chegou 5 horas da tarde, celular tocou, tá, beleza, acabei de fechar o maior patrocínio da história do futebol, né, sem intermediário. Enfim, a coisa começou ali. Mas como assim? Depois, né, ele, na verdade, passou o tempo, mas aí depois veio a notícia que a gente tem o vídeo dele falando isso. Você quer que eu ponha o vídeo para você falar? Isso, ou você quer falar antes? Você que sabe. Não, é porque como você está falando as datas, ele fala isso certinho, só por isso que eu falei. Exatamente. Então, assim, quando ele foi cobrar, quando chegou ao conhecimento de que tinha intermediário, ele foi cobrar o Augusto. Mas você falou que não tinha intermediário. Mas o quê? Você está duvidando? E aí azedou e de lá para cá, é isso aí, essa guerra aí. De 23, eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe. E aí o Augusto chegou por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E era um almoço. Ele falou, desculpa, tal, eu estava numa reunião aí, fechando uns negócios, eu já te falo, tal. E começou a conversar comigo. Isso toca o telefone dele. E o cara dando um ok na proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. Na sua casa? Na minha casa, em Peruíbe. Que já era o Vai de Best. Isso. Falei, parabéns. E ele falou sem intermediário? Sem intermediário. Falei, parabéns, começamos bem, fiquei feliz. Ficamos tomando uma cerveja e batendo um papo. E aí, na frente de várias pessoas, tá? Várias pessoas. E beleza. Passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu falei, opa. E eu fui perguntar. Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Eu falei, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. Essa conversa foi no clube, foi por telefone, pessoalmente? Foi no clube, foi no CT. Tá. Eu e ele só. E aí ele ficou assim e tal, não gostou muito da indagação. E eu olhei para ele e falei, só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada
E você me falou na minha casa que era sem intermediário. E apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E ele? Daí para frente. E ele respondeu o que para você? E aí o que veio de retorno? Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato. E a comissão era de 10% e ele reduziu para 7%. O intermediário se chama Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono da empresa Rede Social Mídia Limitada. Para quem quiser, lá na Junta Comercial de São Paulo, é aberto, é público. Você pode pegar ali como é que chama? Esqueci, a classificação da atividade econômica da empresa. Essa história do KNAI, que trocou o KNAI no dia tal, que o anúncio foi feito no dia 4 de janeiro e o KNAI foi trocado na junta comercial só no dia 16. É tudo aberto, você pode pegar ali. Eu tenho aqui, tá? Esse papel, mas qualquer um pode ter. Tá? Então, só passando o nome do intermediário, já que a gente está falando dele, né? Ele não deu nenhuma entrevista ainda para ninguém. Não sei se vai dar também. E dizem que trabalhou junto com o Sérgio Moura na campanha do Augusto Melo. Dizem não. O Corinthians assumiu, né? Isso não dizem. O Corinthians assumiu que ele trabalhou com o Sérgio Moura na campanha do Augusto à presidência do Corinthians. Intendente de marketing do Corinthians é São Paulino? Não é só São Paulino. Se ele fosse só São Paulino, tá bom. Ele é envolvido na política do São Paulo. Ele fez a campanha do Carlos Miguel Aidar. Esse cidadão aí que você está falando do Alex Cassundé, que entrou como intermediário. O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? São Paulino. E envolvido com a política. Aí é mais complicado ainda. Ele é envolvido com a política do São Paulo. Fez a campanha e do o Carlos Alex Miguel trabalhou Aidar. com ele lá. Mas ele foi expulso do São Paulo, é verdade? Aí eu já não tenho essa informação porque eu só acompanho o Corinthians. O Aidar saiu por suspeita de corrupção, saiu e... Mas se ele fez uma pergunta, eu não... Não, era se aquela empresa se ela então, realmente é nova... O que me espanta também é que essa empresa não poderia operar como ela operou. Ela não tinha o KNAI. Foi trocado o KNAI depois de emitido a nota fiscal. Isso é crime, inclusive. Todas essas afirmações que você está falando, você tem, obviamente, se for questionado depois, como justificar. Isso é importante para a gente. Tudo que eu estou falando, Rafa, tudo que eu estou falando, eu tenho documentado isso aqui, ó. Guilherme, desculpa, você vai perguntar, só para esclarecer que eu fiz essa pergunta, não estou desconfiando de você, não. É um protocolo. Eu sou responsável por tudo que eu estou falando aqui. Perfeito. Eu sou responsável, eu tenho toda a documentação. Tudo que eu falar para você, eu tenho documentado. Tudo. Então, é importante isso. Se alguém se o presidente, se alguém quiser entrar aqui e se manifestar, o canal está aberto. Já tá... Silvinho, eu vou falar, daí você pode falar à vontade. O fato do Sérgio Moura ser São Paulino não tem problema algum, na minha opinião. O doutor Joaquim Grava é corintianíssimo e trabalhou no Santos. O doutor Marco Aurélio Cunha é corintianíssimo e trabalhou no Santos. O Colagrossi, que era o superintendente de marketing do Corinthians ano passado, era botafoguense. Eu acho que profissionais de mercado... O Fabinho Soldado, que está trabalhando no Corinthians, é o executivo de futebol, é um dos cargos mais importantes que tem. Ele é o cara que contrata jogadores para o Corinthians. Vocês acham que ele é corintiano? Lógico que não. Eu não sei se ele é flamenguista, mas corintiano ele não é. Fez a carreira inteira no Flamengo. Provavelmente torce para algum time do Rio. Então eu acho que o fato dele ser São Paulino não muda em nada. Agora, a gente tem aqui, ó, foto da Gazeta Press, ele trabalhando na campanha do Carlos Miguel Aidar. Inclusive tá o atual presidente do São Paulo aí, ó, né, na frente, também fazendo campanha na época para o Carlos Miguel Aidar.
E aí o Sérgio Moura trabalhando na política do São Paulo. E segundo o Rubão não falou assim, ele fez parte da política do São Paulo. Ele falou, ele faz parte. Então, o cara que trabalha no Corinthians fazer parte da política do São Paulo, aí já é diferente dele ser São Paulino. E na outra parte da resposta, o Rubão acusou o Cassundé lá, ele acusou de crime. Ele usou a palavra crime. Eu vou pôr de novo aqui para não falar que sou eu que estou falando. Como ela operou. Aqui. É que essa empresa não poderia operar como ela operou. Ela não tinha o KNAI. Foi trocado o KNAI depois de emitido a nota fiscal. Isso é crime, inclusive. E aí, Silvinho? E aí que realmente, se ele é São Paulino, não é como de fato é, e precisa colocar as coisas, restabelecer a verdade das coisas, quem foi caçar isso tudo, que o cara é São Paulino, que ele e o tal do Cassundé participaram da campanha do Carlos Miguel Haddad no São Paulo, quem foi buscar isso tudo foi o blog do Paulinho. Tudo isso, essa foto que você colocou aí, que tá lá com o fundo da Gazeta. Eu falei Marco Aurélio Cunha corintiano, Marco Aurélio Cunha São Paulino, pelo amor de Deus. São Paulino que trabalhou no Santos, o pessoal tá me zoando aqui, eu errei. Marco Aurélio Cunha São Paulino que trabalhou no Santos, isso que eu quis dizer, desculpa, Silvinho. Mas é relevante que time que o Marco Aurélio Cunha torce, mas vamos lá. É só porque eu errei, só. Essa foto aí, essas fotos que estão circulando do Sérgio Sérgio Moura, aí no São Paulo, isso é do blog do Paulinho. Ele que trouxe isso, ele que foi buscar. Ele tem mais material sobre esse cara, enfim. Se ele é do São Paulo, se ele participou da política do São Paulo, isso não importa. Não importa. Não importa. José Roberto Guimarães, que na época do Rix Mills foi gestor, é São Paulino e fez um baita trabalho. Concordo. Então, né? O Colagrossi, ele é botafoguense, mas ele acabou ficando isolado lá, não teve tempo, não teve força para... mas é um cara brilhante. Não deu certo. Então não é o time dos caras. O importante é a competência do cara. A questão é, o Rubão trouxe uma coisa lá, que ele disse o seguinte, que a única empresa que aí colocaram lá, teve uma pergunta sobre e a permuta do colchão, como é que pode, Gazinho, não sei o quê. Aí ele falou assim, o Rubão ontem, não sei se você tem esse vídeo aí. Como o cara não é corintiano, e o cara chegou lá, e era um cara... Quer que eu ponha? Põe aí. Não, quando você põe uma pessoa para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é Corinthians, fica difícil, né? Porque eu sei que é Corinthians, você sabe que é Corinthians, ele sabe que é Corinthians, você sabe, todos aqui sabemos que é Corinthians. Você pega um cara que vem do Morumbi para tratar do marketing do Corinthians, uma responsabilidade do tamanho de um bonde, que tinha uma empresa dele pequena e chega e vê um mundo desse tamanho, porque o Corinthians é um mundo. O cara fica aterrorizado. Então a única coisa que ele trouxe, a única empresa que... Nós temos cinco espaços na camisa. A única empresa que ele trouxe foi essa aí para receber a comissão da Vai de Bet. Tá. Escorreu veneno na hora que ele falou isso aí. Então é o seguinte, tá aí, ó. Então, o que ele quis dizer? Pô, o cara o Sérgio Moura não tem relevância nenhuma no mundo dos negócios de marketing, realmente. Tinha uma empresa que era dele, se você for lá também, não tem grande... Se você pegar lá no grandes feitos do cara na carreira dele, não tem nada, né? O maior feito dele foi hoje chegar a ser superintendente de marketing do Corinthians. A questão Gazin, não... Vejam bem, não tem... Da mesma forma como não tem problema pagar comissão para negócio de marketing, não tem problema fazer permuta. O questão são as nebulosidades que estão por trás desses negócios. Como no caso da Vai de Bet, que pagou, reduziu de 10 para 7, ok, mas para uma empresa que não era do ramo, que não era nem para isso, ela não era para isso. Emitiu uma nota, aí quando o Rubão disse que cometeu crime, eles emitiram uma nota
enquanto estavam com uma classificação de atividade econômica incompatível com o serviço que eles estavam cobrando do clube. Esse é um ponto. Gazin, um negócio que até agora o clube não se posicionou, aí fizeram uma conta mais ou menos de 110 mil, que seria o valor dos colchões, das camas, 2 camas de casal, porque o Cássio e o Carlos são grandes, não sei o quê. O problema é, as contrapartidas que foram dadas para a Gazin são muito maiores, só o espaço na camisa. Gente, quanto vale o espaço na camisa? O espaço na camisa, cara, é um valor quase intangível, porque aquilo vale muito mais do que 100, do que 200 mil. Aí deram o camarote, deram isso. Então é o seguinte, no negócio com a Gazin, o clube precisa dizer, olha, são X camas, X colchões, ao valor de tal, contrapartida, ela tem que ser compatível. A contrapartida da permuta, ela tem que ter valor compatível. E o clube precisa explicar isso. Ah, mas na época da renovação vocês não cobravam isso. Sempre cobrou. Só que, enfim, nós estamos olhando para o agora. E o agora veio que ia ter choque de gestão, que ia ser pessoas técnicas, pessoas qualificadas, amigos da porta para fora. E o que o Augusto fez? Ele trouxe os amigos da porta para dentro e escanteou o movimento Corinthians Grande. Essa é a realidade de hoje dos fatos. Douglas Floresta, só acho engraçado que ele não disse nada quando estava lá no começo da gestão. Esses caras só pensam neles. Esse influencia no campo, sim. Pois é, o Rubão, ele estava lá dentro, segundo ele percebeu o esquema lá que ele não gostou, a história da Vai de Bet no dia 4 de janeiro, e a gente está em maio. Ele está falando isso em maio. Peraí. Isso é uma realidade. Ele não disse nada publicamente. Internamente ele cobrou. Não foi? Ele não foi lá, Augusto? É o que ele fala. É o que ele fala. Ele cobrou. É o que ele fala e é o que todo mundo já lá dentro dizia, que a coisa começou a azedar por causa do negócio da Vai de Bet. Logo no começo da gestão. Então, assim, cara, ele cobrou lá. Como é que ele ia tratar publicamente se ele estava lá dentro? Tem a questão da ética. É claro que o cara, quando sai, ele vai trazer, ele está trazendo. Ele disse lá, não vou acusar ninguém. Mas eu só quero esclarecer os assuntos. Isso tudo, Belo, o doutor Romeu Tuma Júnior vai ter que marcar a reunião, vai ter que designar uma comissão específica para esse caso, já de tantas comissões que tem, quer dizer, de repente pode ser até a comissão de marketing mesmo, tem a comissão financeira, a comissão administrativa, a comissão de marketing, um monte de comissão. Alguma dessas, as comissões que estiverem relacionadas com esses casos, elas têm que iniciar uma investigação séria dentro do conselho e trazer as respostas dentro de uma investigação, dentro de um procedimento, né? Isso, inclusive, esse procedimento já poderia ser aberto na própria comissão de ética e sindicância.